Fala, meu povo! Então, estamos aqui mais uma vez no canal do professor Clebinho com mais um assunto extremamente relevante para a nossa história. Nós vamos explicar as razões que levaram Napoleão a invadir a Rússia, como também iremos explicar qual foi o erro cometido pelo Napoleão. O que aconteceu que a Rússia, com um exército fraquíssimo, conseguiu resistir àquela que era, naquele momento, a maior força armada do planeta Terra, que era a Grande Armée, o exército de Napoleão, o exército francês, que atropelou a Europa e dominou o continente completamente. Antes, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu estou agora, curtindo o sol, é uma manhã, clima bacana, que nos ajuda a criarmos e disseminarmos vídeos interessantes como esse aqui. Bom, então vamos lá. Tudo começou em 1806. Napoleão já era o todo-poderoso na França, já era imperador, e aí ele percebeu, após a derrota na Batalha de Trafalgar, uma batalha naval, ele percebeu que não tinha como vencer a Inglaterra no mar, assim como também a Inglaterra não tinha como vencer a França em terra. Então chegamos ao impasse. A Inglaterra é soberana no mar, a França soberana na terra. E aí o Napoleão teve uma ideia e decretou o bloqueio continental. Nenhum país europeu, Europa sob o domínio da França, nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Ele queria o quê? Isolar os ingleses, que tinham no comércio marítimo a sua grande força. Ele queria isolar economicamente a Inglaterra na impossibilidade de vencê-los pelo mar. E aí, o bloqueio continental se mostrou uma tragédia não só para os ingleses, mas para todos os países europeus. Era como se hoje você proibisse a China de comercializar com os outros países do mundo. Aquilo ali causou um problema econômico, causou desabastecimentos, enfim. E aí, entre 1810 e 1811, a Rússia do czar Alexandre I começou a receber navios ingleses disfarçados. A Rússia começou a furar o bloqueio continental. E o Napoleão, ele achou aquilo ali um absurdo, ele achou que aquilo ali poderia gerar um efeito dominó, todo mundo furar o bloqueio continental, que aquilo ali poderia ser o início do fim do domínio francês. O Napoleão não poderia ali mostrar fraqueza, ele não poderia permitir uma exceção, e aí o Napoleão resolveu invadir a Rússia. Napoleão, que era praticamente invencível nas batalhas, venceu batalhas impossíveis, ele era um gênio militar, virou general aos 20 e poucos anos de idade, então ele era um fenômeno e resolveu invadir a Rússia. Enviou 600 mil homens, uma coisa impressionante, uma movimentação maciça de soldados. E aí ele não contava com algo extremamente inusitado. Geralmente, um exército, quando vai defender o seu país, ele vai para a fronteira e não permite de forma alguma a entrada do inimigo. O exército é para isso. O exército é para impedir a entrada, é para impedir que você seja dominado. E o exército russo fez uma coisa impressionante, liderados ali pelo general Mikhail Kutuzov. O que os russos fizeram? Eles foram recuando, aproveitando o tamanho da Rússia. A Rússia é imensa. Eles foram recuando e queimando todas as plantações, todos os pastos, todos os gramados, queimando todas as cidades, algo impensável. O próprio exército destruir suas cidades, queimando cidades, jogando animais mortos em poços artesianos. Então eles foram recuando e foram destruindo tudo.
é a famosa estratégia da terra arrasada. E a cada passo que os franceses davam, eles estavam mais longe dos seus suprimentos. A chegada de suprimentos começou a ficar complicada a cada quilômetro que os franceses adentravam ao território russo. Então, essa invasão, ela começou em junho, o que eu já acho um erro, porque se você tem que chegar na Rússia antes do inverno, o ideal é que você ataque na primavera e aí você tenha o verão no meio do ano, o outono, para chegar lá. Ele já invadiu no verão, no meio do ano, o espaço era curto para chegar na Rússia, mas eu acredito que o Napoleão foi movido pela emoção, pela raiva e não pela estratégia. E aí os russos foram recuando, e o problema é que pouca gente fala, por isso que eu gravei o vídeo. Os cavalos franceses foram morrendo, sem pasto, sem forragem, os cavalos foram morrendo de fome. Sem cavalos, você não tem os suprimentos que eram levados por cavalos. Sem cavalos, você não tinha a melhor parte do exército francês, que era a cavalaria. Então os franceses perderam grande parte dos seus cavalos, os suprimentos começaram a ficar escassos, a cavalaria se tornou um monte de soldados andando a pé, se desgastando cada vez mais. Doenças, né, como o tifo foram derrubando os franceses mal alimentados. E aí realmente, quando chegou ali por volta de novembro, o inverno chegou. E aí, parceiro, caixão e vela preta, porque o inverno deste ano, ele bateu menos 30, menos 40. Quando os franceses chegaram ali próximo a Moscou, os 600 mil já eram 300 mil soldados. Metade já tinha morrido de desenteria, de fome, de hipotermia, de tifo, enfim. E quando chegaram em Moscou, era uma importante cidade da Rússia, encontraram tudo queimado. Os russos também queimaram Moscou. Então eles não tinham abrigo, não tinham alimentos, não tinham roupas suficientes para suportarem os frios. Até os botões das roupas dos franceses se quebraram, de tamanho era o frio. E se não bastasse tudo isso, de vez em quando os russos também atacavam as tropas francesas. Tivemos ali pelo menos 3 batalhas: Batalha de Smolensk em agosto, Batalha de Borodino em setembro, uma batalha terrível, uma batalha que em um dia morreram 70 mil homens de ambos os lados, somando os dois lados, uma coisa impressionante. E já na retirada, em novembro, a Batalha de Berezina, os franceses voltando correndo e os russos os atacando e matando o que sobrou ali dos franceses. Resultado, dos 600 mil que foram, entre desertores, mortes, enfim, voltaram só 30 mil. Uma coisa impressionante, o Napoleão perdeu o seu exército, perdeu os seus melhores soldados e dali para frente, só para trás. O exército francês não suportou as batalhas que viriam depois. Napoleão foi deposto, se rendeu, foi para a ilha de Elba, voltou, governou mais 100 dias e novamente foi derrotado em Waterloo, na Bélgica, e foi enviado para o seu exílio final em Santa Helena. Então é isso, o general Inverno, ele não perdoa. A geografia russa, o tamanho do país, Napoleão queria também, além da vingança da questão do bloqueio continental, Napoleão queria dominar as riquezas russas, mas o tamanho da Rússia, ele impede qualquer tipo de invasão, o frio, diga também os nazistas, que sofreram da mesma forma. Demorou? Fica com Deus, todo mundo. Abraço do Clebinho.